Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais uns brasileiros do meu prédio. Hoje eu tô aqui nessa lindeza de bairro, perto do Stanley Park, porque hoje eu vim entrevistar um casal de brasileiros que tá aqui há um ano em Vancouver, a Dani, o Marcelo e o Lucas, filhinho deles. Eles são pessoas muito especiais e eles têm coisas muito interessantes pra contar pra vocês. Venham comigo! Olá pessoal, meu nome é Daniele, eu sou administradora de empresas e consultora de imagem, venho de Cuiabá e estou há um ano aqui no Canadá. Oi pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou médico e junto com a Daniele estamos há um ano aqui no Canadá. Eu tinha um negócio e que eu viajava com muita frequência para os Estados Unidos e eu sempre tive vontade de morar fora, de morar num país com melhores recursos, um país mais desenvolvido. Sempre foi minha vontade. E o Marcelo, de alguma forma, era um pouco contra, porque ele tinha uma profissão muito bem estabelecida, uma profissão muito ainda valorizada no Brasil, então existia uma certa resistência e uma certa dificuldade dele pensar na possibilidade da gente mudar de país. Sempre teve essa vontade dela de sair do país, eu sempre fui contra, porque, como ela disse, eu sou médico, sou cirurgião e há 17 anos, desde a minha residência, eu atuo como professor, né? Já fui diretor de faculdade, comecei como professor assistente e cheguei à direção da faculdade, né? Guiado por os meus sócios aí no Brasil, né? E amigos nessa área. E em setembro de 2016, eu recebi no meu consultório um paciente, e esse paciente em Cuiabá estava fazendo, assim, estava super frio, estava fazendo 19 graus, né? Para nós lá é o final dos tempos, entre 15 e 19 graus. E foi muito estranho porque esse paciente chegou, todo mundo agasalhado, ele chegou de tênis, short e uma camiseta, lembro até hoje, uma camiseta da Adidas, como se fosse um corredor de maratona. Ele entrou no meu consultório, me chamou pelo nome e falou que eu não lembrava dele. Eu falei, realmente eu não lembro. Ele falou, não, porque eu emagreci quase 20 quilos, porque eu estou morando no Canadá, eu virei cidadão canadense. Eu falei, como assim? Ele falou, há 8 anos atrás, depois que você me operou, tal, a gente resolveu ir embora, eu e minha noiva, nós fomos para Saskatoon, que fica na província de Saskatchewan, né? Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E acabou que a consulta foi uns meia hora e a gente ficou 2 horas conversando. Era uma sexta-feira, geralmente eu chegava em casa, a Dani já tinha preparado algo para a gente sentar e conversar a nossa noite de filmes, né? No meio do jantar depois, eu simplesmente virei e falei para ela assim, Dani, vamos embora? Ela falou assim, como assim vamos embora? Falou, não, hoje eu contei toda a história para ela, e eu estou muito propenso, se você e o Lucas, é uma decisão da família, a família somos eu, você e o Lucas, né, da gente ir embora. E ela automaticamente, não vamos embora para os Estados Unidos. Eu falei, não Estados Unidos, procura o Portugal, que a gente tem a referência dos nossos amigos lá, ou o Canadá, né? E como eu estou sem tempo, porque eu estou trabalhando, você tem mais tempo aí com o seu negócio, gostaria que você pesquisasse e desbravasse isso aí pra gente. E foi assim que tudo começou. E a gente chegou aqui no dia 27 de abril, né? Um frio, 10 graus, chovendo,
que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas estamos aqui. Nas pesquisas que eu fiz para poder viabilizar a nossa vinda para o Canadá, a melhor forma foi da gente vir estudando, vir como estudantes de inglês, porque a gente tinha um inglês muito básico, né? E para as coisas aqui tudo precisa da língua. Então nós estudamos um período em inglês. O Marcelo foi para um mestrado e eu vim para trabalhar, trabalhei numa consultoria educacional e agora eu retomei o meu negócio, que é de personal shopper, que é de consultora de imagem, então eu estou direcionando mais agora a minha carreira para o que eu realmente faço. O planejamento para vir para o Canadá, ele inclui toda uma estratégia onde não tem outra forma de você vir para cá, a não ser por um convite de trabalho ou você vir estudando. Como a Dani falou, a gente veio, né, nosso inglês, eu tinha um inglês um pouquinho melhor, por causa, sou médico, eu sei ler melhor e tal, mas sempre o speaking é mais difícil. Eu fiz um curso de inglês voltado para a área acadêmica, principalmente para o writing, né, e hoje eu estou no mestrado, um mestrado não em medicina, um mestrado na área administrativa focada para gestão hospitalar e de recursos humanos dentro da área de saúde, né. É um mestrado numa universidade americana que tem os mesmos requisitos de uma universidade pública aqui do Canadá, tá? E nesse planejamento desse mestrado é para a gente atingir o PR, ou seja, ficar aqui forever, se depender de nós e o governo canadense. Um alto que eu demorei a identificar que o quão surpreendente é que aqui a nossa cabeça ela se esvazia de preocupações. Não que a gente deixe de ter preocupações aqui, mas elas diminuem muito com relação ao Brasil. Lá, a preocupação com tudo que a gente tinha, o estresse todo da vida cotidiana, que isso quem está no Brasil sabe. Aqui as preocupações existem, mas são muito reduzidas, são muito tranquilas. Realmente é quando a gente resume que é uma paz. Por exemplo, o que a Dani está falando de esvaziar outras preocupações é o seguinte. Logo quando a gente chegou aqui, é lógico, tudo é novidade, tudo é lindo, maravilhoso, né? Tudo diferente e tal. Nós optamos por não ter carro, por onde a gente mora, a facilidade do transporte público. E aí a gente foi no setor boêmio aqui de Vancouver, que é Gastown, né? Que é onde Vancouver foi fundada, né? A fundação de Vancouver veio dali. E é um setor totalmente boêmio e assim, onde acontece a noite, né? De Vancouver. Fomos eu, ela e o Lucas, e por volta de 11h30, meia-noite, a gente voltou andando naquele setor, né? E para nós foi uma surpresa, porque a gente se sentia assim, as pessoas que se aproximavam da gente, principalmente os homens, a gente já ficava meio, todo mundo se dava as mãos ou ficava perto um do outro, né? De repente vê um grupo de 4 rapazes, bem fortes os rapazes, né? Aqueles marombados de academia, e passaram por nós, assim, perto do ponto de ônibus, e o ponto de ônibus estava meio escuro, né? Não tinha, Vancouver tem essas regiões que não tem muita luminosidade, e simplesmente eles elogiaram o Lucas, que o Lucas estava com um blazer, né? Falou, que belo look, good for you, brincaram com o Lucas, né? Aquilo para nós, assim, foi uma coisa assim, falou, gente, onde nós estamos, né? E aí nós pegamos o ônibus por volta de meia-noite, meia-noite e meia, viemos até aqui de ônibus, que dá mais ou menos uns 20 minutos até o ponto próximo aqui do nosso apartamento, e também viemos andando, ainda com receio. Hoje a gente já não tem mais esse receio. É normal para nós aqui, por exemplo, outro dia eu peguei um ônibus com o Lucas e uma menina abriu a sacola, a mochila dela e tirou um notebook da Apple e começou a trabalhar. Isso, o próprio Lucas chegou e falou, pai, o notebook dela é igual ao seu e ela está no ônibus usando o notebook. Então isso é um alto, esse esvaziamento que a Dani fala, é que você foca naquilo que é importante. Que as coisas que não é importante para você, tipo assim, eu vou ficar preocupado com quem vai me ver na rua, com que roupa eu estou vestindo, aqui não existe nada disso. Aqui cada um leva a sua vida, desde que você não atrapalhe a vida do outro, né? Um baixo que eu cito, também não existe um mundo perfeito. Por 2 vezes, e bem recentemente aconteceu isso, a gente acha que as mães canadenses criam os filhos muito assim, ó, deixa pro mundo, né?
deixa para o mundo, o mundo se vira, é o destino. E a gente não é assim. O Lucas tem amigos canadenses aqui dentro do prédio mesmo, e lá na escola. E domingo agora a gente foi fazer um passeio com as crianças, uma vizinha nossa também que é brasileira, e nós ajudamos uma criança que foi brincar e simplesmente caiu e se ralou todo, chegou a quebrar o óculos. A mãe em nenhum momento assim, ele caiu, ele machucou. A gente que foi lá, pegou o menino, limpou os ferimentos dele, fez o curativo. A mãe só falava para ele, eu quarto óculos, o que eu vou falar pro seu pai? Né? Por quê? Mas assim, em nenhum momento assim, tipo, olha, vem cá meu filho, você se machucou, vou te dar um abraço. O menino teve uma hora que uma amiga nossa que estava conosco lá, ela chegou e falou assim, você tá meio pálido, você tá com vontade de vomitar? Ele falou, eu não tô bem. A Dani falou, vamos sentar. Então a gente que pegou o menino, sabe? O pai ficou dentro do carro, não saiu do carro 1 minuto. Nós ficamos ali mais ou menos uns 20 minutos fazendo curativo no menino, ajudando o menino, porque ele cortou o supercílio, braço, rosto, se ralou todinho. E simplesmente a mãe daquilo, então... Nós chegamos em casa até conversamos sobre isso. Falou, peraí, não é bem assim que vai ser. Mas aí, conversando com os amigos, nós temos um amigo aqui que é canadense, né? E ele falou, não, que a criação é assim. O filho ele tem que se virar sozinho, ele tem que aprender, e eu sou bem assim. Isso seria um baixo, mas é a cultura de cada país, né? E é lógico, o filho é para o mundo, não é só para nós, mas... a gente sempre mais protegido, não sei se é pelo problema de segurança que existe no Brasil, mas está sendo um choque nesse ponto, mas nada que não é intransponível, né? A gente vai aprender com isso, mas que é uma diferença muito grande da nossa cultura, é uma diferença muito grande. Eu tenho uma grande saudade, eu adoro lecionar. Para mim, lecionar, professor no Brasil... faz por amor, né? Ainda mais na área médica, né? Que a medicina é uma das poucas profissões hoje que ainda te dá uma condição financeira diferenciada dentro do Brasil, né? Então, eu sinto muita falta de lecionar dos meus alunos, desse convívio diário, do convívio com outros professores que eram meus professores de faculdade e estavam ali trabalhando junto comigo. Isso me faz falta. Eu falo pra Dani, a única falta que eu tenho do Brasil, e lógico, né? Todo cirurgião ama operar. Eu também sinto falta das minhas cirurgias, porque eu também estava ali com os meus residentes, aprendendo, ensinando. Eu sempre digo para os meus alunos que eu aprendo quando eu ensino, e eu espero que eles também aprendam quando eu estiver ensinando. Então isso me faz muita falta. No Brasil... quase todo final de semana eu ia na casa da minha tia e depois, às vezes, tinha feira, a gente ia lá, comia pastel e se o pastel sobrasse, a gente comia no café da manhã. Aí se sobrasse no café da manhã, a gente comia no almoço. E se sobrasse no almoço, a gente comia na janta. Mas não tinha garapa? Tinha garapa que quase fazia tudo a mesma coisa do pastel. Você gosta muito de pastel, né? E tinha o pão de queijo. Que só quando eu ia com fome, toda vez eu falava, mãe, vamos lá no mercado, quero um Big lá, quero... Eu dava propaganda. Dava um virado assim no carinha lá que vendia pão de queijo e falava, dá eu quero experimentar, só que eu nunca comi, mas eu comia todo dia lá. Eu gosto do frio, mas como venho de uma cidade que era muito, muito quente, tô sentindo um pouco de falta de períodos mais longos de calor. Então aqui a gente tem um período muito longo de frio e um período curto de calor. Então se pudesse ser um pouquinho mais longo esse calor, acho que eu ia gostar mais. E claro, como o Lucas falou da tia, a gente sente falta da família, né? Família não tem como, não tem como separar. Os amigos também. Segundo lugar, os amigos, né? Porque afinal de contas, amigos é a família que a gente escolhe. Então isso também faz bastante falta. Aqui a gente já fez muitas amizades verdadeiras, né? Quem nos grava, outros amigos também, que são extremamente assim, a gente sabe que esse círculo é importante, né? Porque imigrante fora constrói família nova, né? E a gente
gostaria muito, hoje que a gente vive aqui, a gente gostaria muito que os nossos familiares pudessem estar aqui conosco. A gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo perfil, porque imigrante tem que ter perfil, não só vontade, mas é uma vitória, é viver um dia de cada vez. Como eu sempre digo aqui, eu estou vivendo meu dia de cada vez. Então, Adriana, Pedrão, Átila, Luciano, Nayara, Marcos, Débora, Yuri, Vanessa, um beijo, amo vocês, estou morrendo de saudade. A escola aqui é muito boa, porque lá no Brasil, na minha escola, não sei se nas outras escolas no Brasil tinha diferente. No Brasil tinha 3 matérias: matemática, ciências e português. Aqui já tem muito mais. A educação física aqui, não sei se é mais longa do que o Brasil, toda vez na minha escola aqui, de manhã a gente faz uma roda, aí a gente fala o que você está sentindo, sabe? Tem o número de 1 e 5, se eu estiver muito ruim eu falo 1, se eu estiver mais ou menos eu falo 3, aí tem o 5, é muito bom. Aqui eu tenho bastante amigo de vários lugares. Lá no Brasil era tudo brasileiro. Aqui eu tenho um amigo do ucraniano, tem um de Cuba, tem da Arábia. Eu me sinto segura até aqui, é bem seguro que no Brasil minha mãe nunca ia deixar eu ir pra escola sozinha ou voltar. E no começo, quando eu vim aqui, eu só conseguia falar hi, how are you, good. Falava good mesmo. Então, no primeiro dia da escola aqui, era meio um pouquinho difícil, mas aí fui brincando, fui ouvindo as conversas dos meus amigos, aí assim você entende, você ouve a professora falando. E hoje, como que é hoje? Hoje é bem legal. Hoje eu ensino minha mãe e meu pai. Não é isso que me ensina, eu ensino eles. Pior que é verdade. Verdade. Né, mãe? Parece que é verdade. É o que ensino. Aquele Google Tradutor lá do telefone sou eu. Eu sou o Google Tradutor deles. É isso aí, é isso aí. Dificilmente eu sou de voltar atrás das minhas decisões. A não ser que dê, eu não posso falar dessa água nunca beberei, né? O jargão de sempre, né? A não ser que dê tudo errado aqui, né? Que eu não consiga, que a gente não consiga o nosso visto permanente, dificilmente eu voltaria. Mesmo pela falta de sol, de calor, isso para mim não faz diferença, né? A vida que eu vivo hoje aqui, por mais diferente que ela seja da vida que eu tinha no Brasil, e é muito diferente, né? Eu não trocaria hoje Canadá pelo Brasil, de jeito nenhum, a não ser que aconteça algo muito, assim, difícil, que eu não possa transpor, né, junto com a minha família, que não é uma decisão só minha, mas se fosse só minha, hoje eu digo que não voltaria. Agora eu não sei... Eu voltaria, sim, se tivesse que voltar diante de todas essas situações que ele acabou de dizer. Se for necessário, eu volto sim, sem problema nenhum. Voltaria? Não. Primeira, aqui os jogos são mais baratos do que lá. Certo. E a outra coisa que te prende aqui, além dos jogos, são que o lanche aqui na escola é mais longo do que no Brasil. Isso é muito bom. Importante. Então, por isso, você não voltaria. Isso. Ok. Essa vida simples que a gente tem aqui, como o Marcelo falou, né, a gente teve uma infância lá atrás, então era essa infância, essa adolescência, que a gente tem esse cheiro aqui dessa vida simples, remete a essa experiência que a gente teve no passado, por causa das coisas fáceis. Então, como você tem um transporte público muito fácil,
você anda muito de ônibus, você anda muito a pé, você tem condições. E quando eu era criança eu andava muito de bicicleta, eu ia ao supermercado de bicicleta, e aqui você pode fazer isso também. Então é um cotidiano, é um dia a dia muito fácil, muito gostoso, muito tranquilo de se viver. É uma vida simples e realmente, de que você não tem aquelas necessidades de ter, de comprar, de precisar. Isso é muito mais resumido aqui. A gente tem as nossas necessidades, mas elas são muito menores do que a gente tinha no Brasil, e isso torna as coisas muito, muito, muito mais fáceis, então, e prazeroso, né, de viver aqui. O que me deixa com tempo para pensar, e é aquilo que eu falei da cabeça estar mais vazia, é essa programação do que fazer. A cidade proporciona muito isso também. Então, programas que a gente pode fazer, lugares que a gente pode visitar, sempre juntos. Então, lá era muito difícil, você tinha que ou esperar o sábado ou esperar o domingo, e olhe lá se não tivesse algo de urgência, alguma cirurgia ou algum compromisso profissional. Então aqui não, por todas essas facilidades, dar um pulo ali na praia é muito mais fácil, fazer uma caminhada no parque. Então o acesso às coisas, por ser simples, é que faz com que a gente tenha muito mais vida. Gente, muito obrigada por nos assistir. Obrigada, Dani. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Luquinhas. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Gente, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Deixe seu like. Dá um joinha. Joinha é coisa de 1990. Não tem Joinha não tem mais. Não Joinha é esquece coisa de velho. Põe o joinha, não dislike. Dislike esquece, o bicho não existe lá. Gente, obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.